Boa noite, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar falando um pouquinho aí sobre vacinação, né, na avicultura de corte. Eu vou aprofundar um pouquinho mais sobre o contexto de vacinação para a gente poder complementar a parte da biossegurança que foi passado, tá bom? Então aí, história, né, natural e ecologia das doenças, ou seja, a epidemiologia. Então aqui a gente tem algumas doenças, né? As fases de criação, então a gente tem o pinteiro, recria e produção, tá? O que quero dizer com isso aqui, pessoal? Aqui é um fluxograma aonde que possibilita, né, do histórico das doenças até a atualidade. Vamos pegar um exemplo, a doença de Newcastle, né? Então, no pinteiro e na recria, então é uma doença respiratória e mortalidade elevada. Na produção, a gente tem a queda de produção, a atrofia, né, oviduto e assim por diante. Então, aí para a gente entender um pouquinho sobre algumas doenças, tá? Então, princípios e fundamentos. Então, para melhorar e elaborar um programa de prevenção é oportuno conhecer alguns princípios e fundamentos de patogenia e das doenças, tá? Então, saber como é que funcionam essas doenças, que tipo de doença, como é que vamos trabalhar. Primeiro, né, pessoal, doença depende da resistência dos animais, ou seja, das vacinações, né? Então, mas depende da quantidade de virulência dos agentes de doença, ou seja, do que está acontecendo diante a região, que tipo de vacina e qual vai ser a forma que eu vou trabalhar e tratar essa determinada doença. A maioria dos agentes de doença chega na granja por pessoas, aves silvestres, equipamentos e aves, né, de outras granjas. Quando eu digo pessoas, quando uma granja ela não é toda tecnificada e muitas vezes um funcionário age perante a antiética, né, não toma os cuidados necessários, existem as contaminações, né? Ave silvestre, como por exemplo os pardais. Terceiro, são importantes, mas reduzidas as transmissões ovarianas, ou seja, né, pessoal, a questão, né, via ovo. Mas também temos a questão via ovo, como exemplo é salmonela, né, ou a salmoneloses, né, por contaminação em incubatórios, aspergilose, tá? A transmissão pelo ar é ainda mais reduzida, exceções às áreas de alta densidade avícola. Então, bastante cuidado. Quinto, né, a resistência dos agentes fora das aves varia desde as horas ou dias, tá, até semanas. Então, como por exemplo a maréquia, Newcastle e assim por diante, ou meses, né, para apreciar a doença de Gumboro, né, e a ectoparasites e assim por diante. Existem resistência especial nas linhagens comerciais, sem muito efeito prático e restrito à leucose linfóide, tá? Que é a doença de Marek. Sétimo, né? Pele, mucosa, secreção compõem a resistência geral que pode se romper por estresse, toxinas, deficiências nutricionais, né, poeira e mesmo doenças. Então aí entra um pouco da parte, né, da imunidade do animal, tá? Anticorpos conferem imunidade, tá? Então, quanto mais nutrido, quanto mais bem for esse animal, maior vai ser a resistência de anticorpos desse animal. Então, especificar, mas só aparece em 4 a 5 dias após a infecção ou vacina e atinge o máximo de 21 a 25 dias depois entre elas. Ou seja, pessoal, a doença para ela se manifestar depende da doença, ela vai levar de horas a dias, tá? E a vacinação vai corresponder aí aproximadamente, né, a 21 a 25 dias após a vacinação.
A gente vai falar aqui um pouquinho sobre vias de vacinação, tá? Eu peço a vocês, pessoal, que para a gente poder estar dando a continuidade aí, né? Essa parte já foi falado, mas para nós aprofundar. Então, em incubatórios, a gente tem vacinação via ovo, né, subcutânea e vacinação por spray, tá? Em galpões, a gente tem vacinação via, né, água de bebida, via ocular ou por spray, né, e intramuscular e membrana da asa, tá? Detalhe, intramuscular e membrana da asa são os avós e matriz, né? E também a avós e matriz, tá bom? A gente para por aqui, qualquer dúvida estou à disposição.